Vamos lá então. Vamos lá, um versículo que os pastores das igrejas pregam demais, né? É Malaquias, né? Ó, Malaquias, depois vocês abrem a Bíblia de vocês aí. Malaquias 3:10. O que que fala em Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, primeiramente, aqui em cima, trazei todos os dízimos, a casa do tesouro. A casa do tesouro, para quem não sabe, era o templo de Jerusalém, certo? Outra coisa que talvez vocês não saibam é que o dízimo, ele não é dinheiro. O dízimo, ele é alimento. Ou seja, uma vez em que eles tiravam 10% da colheita deles, eles levavam para o templo que havia lá em Jerusalém. E quando eles levavam essa colheita de 10% no templo, o templo passaria a ter o quê? Mantimento, certo? Só que hoje nas igrejas, os pastores, eles pedem para as pessoas dinheiro. Ou seja, eles contrariam a palavra de Deus. Tudo bem? Então, dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. Tudo bem até aqui? Outra coisa que os pastores, eles gostam muito, e infelizmente muitas pessoas entram em pânico ao ouvir isto, é bem aqui nesse versículo, ó. Por vossa causa repreenderei o devorador. Ou seja, o que os pastores dizem, se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa. Os pastores, eles conseguem colocar medo nas pessoas através desse versículo. Tudo bem? Só que devorador não é diabo, devorador não é demônio, devorador não é nada disso que você está pensando e que muitas pessoas nas igrejas pensam que é. Eu vou provar para vocês o que é devorador, tudo bem? Lá no livro de... Aqui no livro de Joel, tá bom? Deixa eu focar aqui, ó. Livro de Joel, capítulo 1. O que diz aqui? Ó, é a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Versículo 3. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam, e seus filhos e os filhos destes, a outra geração. Versículo 4. O que deixou, preste bem atenção nesse versículo, tá bom? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. Vocês perceberam que a palavra gafanhoto se repetiu muitas vezes, certo? Então, você consegue agora perceber que devorador, lá no dízimo, quando fala que vai repreender, se não trazer o dízimo, vai o devorador na sua casa, é mentira. Devorador não é demônio, devorador não é diabo. Devorador é gafanhoto. Ou seja, vamos voltar lá em Malaquias de novo, ó. Voltando aqui em Malaquias novamente. Eu quero explicar uma coisa para vocês, certo? O Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, como diz aqui no livro de Malaquias, falou para o povo lá de Israel, lembrando que os judeus, ele falou isso para os judeus, então nós não somos judeus, então para que nós vamos dar dízimos, certo? Vamos lá. Uma vez que eles não tiravam 10% da colheita deles, o que aconteceria? Jesus, né, o Senhor dos Exércitos, mandaria o devorador, que como você viu lá atrás é gafanhoto, mandaria gafanhotos para comer a plantação deles. Como diz aqui o versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo que não será estéril. Certo? Ou seja, o Senhor dos Exércitos repreenderia o devorador
Se eles trazessem os dízimos à casa do tesouro. E se eles trazessem o dízimo à casa do tesouro, o que o Senhor dos Exércitos ia fazer? Tá bem aqui, ó. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O que quer dizer esse versículo? Significa que uma vez em que eles levavam 10% da colheita no templo, Jesus abria as janelas do céu e fazia chover. Se chove, nasce frutos na colheita. Simples assim, simples. Uma hora que você dava o dízimo, Jesus abria as janelas do céu e derramava sobre a colheita deles bênçãos sem medidas. Derramava o quê? Chuva. Nada mais. E se eles desobedecessem essa palavra, Jesus simplesmente mandaria o devorador cortar, devorar a colheita deles. Entendeu? Então, dízimo não é dinheiro, devorador não é diabo. E é o seguinte, essa palavra se aplica não a nós, mas aos judeus daquela época. Tudo bem? Então, se você é de alguma igreja e você não tinha notado isso, eu fico grato se você notou agora essa minha explicação. Tudo bem? Compartilhe esse vídeo e até mais.